Escolhidas do mais tradicional, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Nesse momento são 7h40 da noite, quarta-feira, dia anterior, véspera do primeiro confronto do Botafogo na Copa do Brasil, Botafogo e Sergipe. Vou falar com vocês hoje, nesse vídeo agora, sobre esse jogo, dar alguns detalhes ali, a provável escalação, e vou falar também sobre a declaração do Tairo Arruda, diretor de futebol, que ele explica nessa declaração benefícios e defende a recuperação extrajudicial no Botafogo. E ele diz o seguinte: cenário é quase caótico se não aprovar. Então vou dar minha opinião sobre isso aqui nesse vídeo. E também vou pedir para vocês, pessoal, que chegou aqui e ainda não é inscrito no canal, conheceu o canal agora, dá essa força pra gente. Se inscreve no canal, ativa também o sininho das notificações. No momento, a contagem de inscritos. Nós estamos com 990 inscritos. Faltam só 10 para alcançar essa marca de 1000 inscritos. Então, ajuda o canal aí, pessoal, a bater essa meta. Nesse vídeo aqui, preciso de 10 pessoas para se inscrever, para a gente alcançar, essa meta aí de 1000 inscritos aqui no canal. Bom, então vamos ao que interessa. Vamos falar de Botafogo, que é o que importa para esse canal. Então, pessoal, falando sobre esse jogo, Botafogo e Sergipe pela Copa do Brasil, pela primeira fase, um jogo onde o Botafogo tem que se impor. O Sergipe não pode, não deve oferecer nenhum tipo de dificuldade ao Botafogo. Com todo respeito ao Sergipe, mas o Botafogo é o time grande. O Botafogo não pode ser ameaçado, passar algum tipo de perigo para um time de Série D, que é o Sergipe, com todo respeito. Mas o Botafogo tem que se impor, tem que ir para cima, tem que vencer bem. Nós não aceitamos empate. O Botafogo se classifica através do empate. Mas nós não queremos empate, nós queremos que o Botafogo vença bem. O Luiz Castro tem que colocar esse time para jogar. A escalação amanhã deverá ser, na minha opinião, a seguinte: PR, Rafael, lateral direito, os dois zagueiros, Adrielson e Cuesta, Marçal, lateral esquerdo. Como o Luiz Castro, ele não tem não abre mão, do esquema de 4-3-3, que é o que ele vem adotando, nos jogos do Botafogo desde o ano passado. Ele deve ir com 3 jogadores no meio campo: Tietê, Gabriel Pires e Lucas Fernandes. O Gabriel Pires e o Lucas Fernandes serão aqueles dois homens que irão fazer a aproximação, fazer essa bola chegar com qualidade no Tiquinho e nos dois pontas, que o Luiz Castro deve colocar o Vitor Sá pela esquerda, e pela ponta direita o Luiz Castro, na minha opinião, deveria colocar Carlos Alberto, para dar velocidade por aquele lado, para o Botafogo ter mais presença, ter mais construção, ter o drible. O Carlos Alberto é um jogador que vem evoluindo jogo a jogo. Então seria um erro muito grande do Luiz Castro colocar novamente o Piazon, como ponta direita, já que o Piazon não tem acrescentado, não tem agregado em nada, ofensivamente falando, tem sido um jogador praticamente nulo, nos últimos jogos. O que a gente viu foi algo desastroso, ofensivamente. Então, na minha opinião, Luiz Castro tem que colocar o Carlos Alberto ali pelo lado direito e tem que parar de ficar insistindo com o Piazon. E aí, assim, dessa forma, o Botafogo terá velocidade pelos dois lados, com o Vitor Sá de um lado, Carlos Alberto do outro, e o Tiquinho na frente. Esperamos que o Luiz Castro consiga fazer esse time jogar, consiga fazer o Botafogo criar, e fazer essa bola chegar com qualidade no Tiquinho, para que ele faça os gols. Então, esperamos uma vitória. O Botafogo tem que vencer bem esse jogo. Nós não aceitamos outra coisa que não seja uma boa vitória nesse primeiro jogo do Botafogo pela Copa do Brasil contra o Sergipe. Então, esperamos que o Luiz Castro consiga fazer esse time criar, ter inspiração, ter criatividade e de maneira, que o Botafogo ele saia desse jogo
com uma boa vitória amanhã. Bom, pessoal, e começando a falar, né, sobre o que o Taro Arruda falou. O diretor da SAF do Botafogo, Taro Arruda, defendeu a aprovação do regime de recuperação extrajudicial do clube, que será colocado em votação no Conselho Deliberativo na próxima segunda-feira, dia 6, que é, né, uma tentativa de destravar as verbas após uma série de dificuldades encontradas na justiça com o RCE. Bom, vamos ao que o Taro Arruda disse. Vamos lá, eu vou ler aqui e eu vou estar dando a minha opinião sobre isso, e eu já peço para vocês também que vocês deixem a sua opinião, né, sobre tudo isso que tem acontecido aí no Botafogo e sobre essa declaração do Taro Arruda. Cenário é quase que caótico se não aprovar. No fim das contas, clube e SAF são como irmãos siameses. Um não vive sem o outro. Se não conseguirmos reduzir o passivo do clube, que é o cenário que estamos expostos, o clube morre. O clube e a SAF não tem como sobreviver nessas condições. Se não aprovar, claro que vamos continuar a trabalhar na RCE, fazendo os pagamentos, mas teríamos a consequência com o decorrer do tempo. E aí ele continua. O dinheiro é sempre o mesmo. O pote da SAF é um só. O desafio que temos é como otimizar o uso do recurso. Se não está otimizado no pagamento de dívida, como vai gastar de uma outra forma melhor no futebol? O que queremos fazer é otimizar o recurso da SAF, cumprir com as obrigações do clube e tendo sobra no orçamento para investir em outras áreas. A consequência do sucesso dessa aprovação e homologação da recuperação extrajudicial atinge todas as áreas, inclusive o futebol. Não existe risco adicional nenhum ao clube, só benefícios. E ele continua. Quando começamos a olhar o tamanho do passivo, começou a subir em vez de diminuir. Por quê? Porque o passivo é corrigido pela Selic, 13,75% ao ano, uma determinação da lei da SAF. Esse cenário é uma tragédia. Não vamos conseguir honrar com o pagamento dos 60% do passivo ao longo do tempo. Nesse caso, temos duas formas: a recuperação extrajudicial e a recuperação judicial. A extrajudicial é uma forma menos arriscada para o clube, porque não implica em falência no caso de falta de pagamento. Então, escolhemos esse caminho. Bom, pessoal, vamos lá. Desculpa, mas está tudo muito estranho para mim. As coisas nunca são colocadas de uma forma clara que a gente consiga entender. O Textor não tinha mais dinheiro que o Barcelona e agora eles vêm com esse papo de que fica caótico. Cadê a transparência? Que estava caótico, que era caótico, todo mundo já sabia. A SAF veio para resolver exatamente isso, com investimentos, com dinheiro. Taro Arruda, caótico, sempre esteve. O que precisamos é mudar esse cenário, cara. A proposta da SAF foi essa. Só que melhorar isso, mudar isso sem colocar dinheiro, fica complicado. Eles não viram isso antes. Eles não viram a taxa Selic antes. Por que vocês estão falando sobre isso agora? O que aconteceu? O que mudou? Tem algo estranho aí. O Textor enfiou 800 milhões de euros, 4 bilhões de reais, nos acionistas do Lyon. E aqui com 400 milhões de reais, deveria conseguir pagar 70% da dívida. E isso geraria caixa, né, para investir no futebol. E agora? Cadê o mais rico que o Barcelona? Estamos esperando o posicionamento do dono do Botafogo, John Textor. Ele tem que estar aqui, dando a cara para bater, e não enviar pessoas para falar por ele, porque fica muito fácil ficar terceirizando culpa e não assumir a responsabilidade. Então é isso, pessoal. Muito obrigado.
a todos que ficaram até aqui comigo, né? Muito obrigado, eu agradeço a sua audiência. A gente se vê no próximo conteúdo, pessoal. E eu não me esqueço nunca que nós somos o Botafogo. E nada mais. Tchau, pessoal. Fui.